Muito bem, temos um convidado especial aqui para participar de Os Pingos nos Is nessa noite, porque o Ministério da Educação lançou nessa terça-feira um programa federal para estimular o ensino técnico Novos Caminhos. E os Pingos nos Is recebe então o ministro da Educação, ele mesmo, Abraham Weintraub. Boa noite, ministro, muito obrigado por mais uma participação aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, Felipe Moura. Boa noite, Augusto. Boa noite, Zé Maria. Agradeço a oportunidade de estar falando com vocês novamente. É muito gentil. Ministro, eu lembro de uma declaração do presidente, até como gancho aqui, para o senhor explicar, obviamente, esse programa lançado pelo MEC hoje. Mas eu lembro da declaração do presidente, ainda no período eleitoral, foi agosto de 2018, eu estava abrindo aqui, que ele disse o seguinte, abro aspas, há uma certa tara por parte da garotada em ter um diploma. É importante? Sim. Eu fiz, como tenente do Exército, curso de máquina de lavar roupa e de geladeira aqui em Madureira. Te garanto, se hoje em dia quiser viver disso, eu vou ganhar no mínimo uns 12 mil por mês. E depois ele continuou. Então essa tara por diploma superior não pode existir. É bom? Sim, vamos ter nossos mestres, nossos doutores, sim. Mas se você no ensino médio colocar algo técnico, você melhora a nossa economia. Fecho aspas. Então o Bolsonaro estava dizendo ali que o ensino técnico pode ajudar também o cidadão brasileiro a prosperar. O programa tem a ver com essa declaração, ministro? Tem a ver, mas tem a ver também com muito preconceito, conceitos pré-concebidos ao longo de décadas, na qual o ensino técnico é uma coisa inferior. Como se um técnico em contabilidade, quando ele consegue o diploma de técnico em contabilidade, ele automaticamente não vai ter uma renda bem melhor do que se ele não tiver o técnico em contabilidade. Um técnico em contabilidade ele arruma emprego rápido, tem renda garantida e tem mais facilidade de conseguir um título de contador, um diploma de ensino superior. Então, assim, é um preconceito quanto a isso. Um técnico em eletricidade que faz o ensino médio como técnico, ele tem mais facilidade de ser engenheiro do que quem não tem. A vida está cheia de imprevistos. Ao longo de 5 anos, 4 anos do ensino, do curso superior, você vai ter um imprevisto. De repente, você precisa trabalhar, buscar uma renda a mais, ter um ofício no qual você consiga trazer dinheiro para casa. Só vai fazer bem, não faz mal nenhum isso. É um preconceito tosco, é uma arrogância. Olha, eu escutei de parlamentar de esquerda isso, que não tem que ter ensino técnico, o filho do pobre tem que ser doutor. Eu vou falar para ti o seguinte, na Europa, na média, 50% do ensino médio é ensino técnico. E depois você pode continuar seus estudos, uma coisa não impede a outra. É uma coisa mais prática, mas o Brasil só tem a ganhar com o ensino técnico. E aparece um monte de gente preconceituosa, grande parte de partido de esquerda, falando que é ruim o ensino técnico. Eu não consigo entender de onde eles tiraram esse absurdo de falar mal do ensino técnico. E o detalhe, não somente falaram mal, como nos últimos anos caiu um número total absoluto de vagas de ensino técnico no Brasil. E, ministro, em que consiste exatamente o programa? Eu sei que a proposta é atender 3.400.000 pessoas até 2023, e entre elas os estudantes que fazem o ensino médio e os jovens e adultos que não trabalham e não têm formação. Mas como é que isso vai ser feito? Tá, deixa eu falar primeiro dos nem, jovens que não trabalham nem estudam. É outro preconceito que foi criado nesses anos de esquerda, como se o nem fosse vagabundo, e não é. Você tem um percentual grande desses nem que tem atividade laboral e consegue e ajudam em casa. Então, é gente que quer trabalhar, são jovens que querem trabalhar. Só que falta o quê? Falta vaga no ensino técnico, falta acesso a eles para ter um ofício. Ensino técnico é ofício. Você tem uma demanda grande por parte das empresas para você contratar gente qualificada. Está faltando mão de obra qualificada para ser contratada nas empresas. E a gente tem uma quantidade grande de jovens ou pessoas até mais velhas que não têm a capacitação para preencher essas vagas. O que é o programa Novos Caminhos? A gente, primeiro, está trazendo conceitos da Europa, onde é mais forte o ensino técnico. A gente está trazendo conceitos de facilitar e desburocratizar o processo todo.
então conseguir o diploma mais rapidamente, mais facilmente. A gente está trazendo a educação à distância, em parte, 100% não, mas parcialmente dá muito certo. E, principalmente, com todas essas ações, a gente consegue expandir, num período de 4 anos, as vagas hoje em 80%. A gente sai de 1,9 milhões de vagas hoje, você tem menos de 2 milhões de vagas no Brasil de ensino técnico. A gente quer expandir para 3 milhões e 400 nesse período. Isso é uma expansão de praticamente dobrar, né? Uma expansão de 80%. E com isso a gente consegue chegar num patamar um pouco menos assim terrível. Hoje, do ensino técnico, a gente está falando de 8% dos jovens das vagas no ensino médio vão para ensino técnico. O Chile, que de novo é a nossa referência, a gente não tem a pretensão de chegar no patamar da Alemanha no horizonte tangível, mas o Chile tem 30%. A nossa meta não é mais atingir patamar de Europa, é não ser o último país da América do Sul. Então, se a gente chegar ao final do segundo mandato do presidente Bolsonaro em patamares similares ao Chile, a gente já teria um ganho de bem-estar para a sociedade como um todo gigantesco. Augusto Nunes. Ministro, queria aproveitar, como nós estamos em outubro, numa das primeiras conversas nossas aqui, o senhor falou sobre o contingenciamento de parte do orçamento do Ministério da Educação, e o senhor deixou claro que poderia ser liberado depois o dinheiro, parte dele. Há pouco tempo, a imprensa deu muito pouco destaque para isso, foi liberado um dinheiro, não me recordo agora quanto. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, quanto já foi liberado, quanto continua contingenciado, e o senhor espera liberar até o fim do ano, qual quantia? A gente liberou 2 bilhões de reais, que representa mais ou menos mais de um terço, né? A gente representa uns 35%, 36% do que foi contingenciado. E isso na época, logo que teve o contingenciamento, eu tentei várias vezes explicar o volume, a quantidade, como era o processo, mas como você comentou, Augusto, teve muita má fé, não é nem falta, eu vejo pelos números, como foram trabalhados mal os números, a má fé continua existindo, continua havendo muita mentira sendo dita. E eu havia dito na época que, olha, a gente herdou uma situação caótica, mas passando a Previdência, arrumando o país, a arrecadação vai subir, a economia vai melhorar, vai se gerar empregos, e com isso, com a arrecadação maior, a gente vai conseguir descontingenciar. E eu tinha dito na época, a minha conta é que seria descontingenciada os recursos em setembro. Então, havia cálculo, eu estava disposto a mostrar os números. Mas a grande imprensa, do modo geral, preferiu a chacota, a mentira. Eu, inclusive, estou pedindo direito de resposta por uma agressão pessoal que eu sofri da Rede Globo, né? Por curiosidade, ministro, quando se falou em corte, não era corte, como o senhor explicou, se fosse eu imagino corte, que o senhor tenha sido procurado por todos os jornais. Desta vez, quando o senhor liberou o dinheiro, o senhor foi procurado por todos os jornais ou não? Não, a gente no final, a gente está conversando com poucas pessoas de uma forma com honestidade intelectual. Você vê, mesmo na Jovem Pan, tem jornalistas de esquerda na veia, mas pelo menos a gente consegue conversar, né? Não é uma mentira deslavada. E é um tsunami. Antes eu estava brincando que chovia fake news aqui no MEC. Não é nem mais chuva, é um tsunami. Eu vou comprar uma prancha de surf e tentar surfar, porque é um maremoto. A quantidade de mentira, a última que teve, a gente está entregando ônibus, porque a gente está conseguindo buscar, o governo Bolsonaro está colocando a casa em ordem, e a gente está começando a liberar recursos. A gente soltou 800 mil reais para viabilizar um hospital universitário. Aí vem a crítica, é pouco dinheiro. Pô, mas era o que precisava. Quer dizer que eu tenho que gastar bilhões quando eu preciso de 800 mil? Depois a gente soltou ônibus para Santa Catarina, 150, soltou mais 180 ônibus ontem. Mas foi encomendado pelo Temer, mas foi pago, aliás, nem foi pago ainda, vai ser pago mês que vem. Foi pago por esse governo, porque a gente está economizando dinheiro, está buscando dinheiro onde estava sendo jogado fora, está conseguindo os recursos. Os jornais ficam o tempo inteiro. Novos Caminhos, teve um jornal que soltou agora, que é plano da Dilma. Pô,
É assim, parece... Essa daí ofendeu. De tudo que falaram a meu respeito, que eu sou ignorante, que eu sou burro, que eu não sei fazer conta, de tudo foi que os Novos Caminhos é o programa da Dilma. Ali foi abaixo da linha da cintura. Muito bem. José Maria Trindade de Brasília tem uma pergunta para o senhor, ministro. Pois é, ministro, eu sei muito bem quando o senhor fala aí do curso técnico. Eu sou um exemplo, fiz o curso técnico lá, Escola Agrotécnica Federal de Barbacena, né? E depois eu fiz comunicação em Belo Horizonte, mas minha formação inicial foi escola técnica. É uma formação pesada, porque você, além do segundo grau, vê a formação técnica, aulas o dia inteiro e tal, mas é de uma qualidade, assim, surpreendente. Agora eu vejo todas essas escolas federais se transformando em universidades e também os institutos, né, que foram espalhados no país. É uma maldade, porque falta e caros, eles pegam muito recurso escasso para gastar com faculdade. Que eles criaram, eles pegaram as escolas técnicas, transformaram em instituto para transformar em aparelho para militante. É o tempo inteiro. Você vê aqui no MEC, dá até desespero o que foi feito nessas últimas décadas. Desculpa te cortar, mas é revoltante. A minha pergunta é nesse sentido mesmo. O senhor pretende mudar isso aí, transformar de novo os institutos, ou acabar, ou reduzir, ou transformá-los de novo em escolas técnicas? Zé Maria, olha, você já sabe mais ou menos o perfil desse governo e o perfil meu aqui, do presidente. Desde o primeiro momento, tsunami de mentira, tem uma tara dos jornalistas, não vocês todos, mas um grande número de veículos de comunicação, uma tara de falar mal, de mentir. Desde o começo falando, o Paulo Guedes não vai ficar 2 meses com o presidente Bolsonaro, estamos completando um ano aí. Eles vão rasgar a Constituição, a gente absolutamente segue a Constituição à risca, os contratos à risca. Nós não somos revolucionários, a gente quer que as coisas gradualmente vão melhorando, porque a vida de quem paga imposto já é muito dura. Então, o mínimo de solavanco, o máximo de previsibilidade, tentar passar essa sensação que o dinheiro volta para quem paga imposto, sem aumentar imposto. Não pode aumentar imposto, não aguento mais pagar imposto. Então, é importante isso. E olha, você vê, de onde está vindo esse dinheiro todo que vocês estão gastando? De onde está vindo? Porque a gente, passou a mão no telefone e ligou lá para a gráfica que imprime os livros de idade, falou, dá para fazer um desconto? Dá, 30 milhões de reais, assim, num telefonema. Aí está vindo o livro didático para os cegos. O desconto é de 50%. Assim, os ônibus comprados é queda de 25% na época do PT. É assim, o que a gente vê é desesperador, não, o que foi feito no Brasil. E aí vem os arautos, vem o pessoal metido a besta, falar um monte, não, porque a educação está sendo destruída. A educação no Brasil é a pior da América do Sul, caríssima, bilhões de reais foram gastos. E o pessoal vem falar bonito, é impressionante, eu fico chocado. E assim, incapaz de falar, erramos, realmente está descontingenciando, está acontecendo exatamente o que havia sido combinado, o que havia sido dito, é o tempo inteiro. Mas enfim, eu não reclamo da minha cruz, não. Eu aceito ela. Mas o senhor pretende continuar com os institutos e as escolas como universidades? Eu pretendo sempre evoluir. A gente vai evoluir gradualmente. Existe um projeto de lei que está na Câmara, que está discutindo a forma de eleição dos reitores. Então seria bom também ter uma forma de eleição dos reitores dos institutos. E gradualmente a gente mostrando números, né? Tem uma reportagem também falaciosa do Globo falando que é uma minoria de professores que ganham, universitários que ganham mais de... Assim, é uma mentira atrás da outra. Estou pensando em gravar vídeo para mostrar os números, porque é que eu tenho que fazer muita coisa aqui no MEC, mas é uma mentira atrás da outra. É incrível, é incrível. Ministro, a gente fala, desculpa. Pode terminar. Não, assim, o que acontece? Você tem um contingente de quase 100 mil professores universitários que ganham, na média, 16 mil reais. Não é a maioria assim que ganham valores altos. Os números estão disponíveis. A universidade ninguém tira mais do que 3 bilhões, tem uma só que ganha mais de 3 bilhões. Eu não sei de onde eles tiram esses números. E publica na maior cara de pau. Quando desmente em 2 minutos, no dia seguinte com cara de bumbum, cara de bumbum. Pronto, já falei. Eu estou me habituando a ser político, eu estou tentando me
me controlar mais. Ministro, uma semana atrás o senhor publicou na sua conta de Twitter uma lista dos estados onde os governadores aderiram à escola cívico-militar. Foram Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Ceará, Pará, Tocantins, Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima e Amapá. E o senhor disse que os outros 11 estados não aderiram. Qual é a defesa que o senhor faz desse modelo de escola cívico-militar e como é que funciona essa adesão que alguns estados aderem, outros não? A gente tem uma demanda gigantesca. Quando a gente faz pesquisas de campo, quase 87% dos pais querem colocar os filhos numa escola cívico-militar. A demanda para abrir escola cívico-militar é gigantesca. O modelo é lindo. Se você for visitar uma, imaginando que é uma coisa dura, que é uma coisa assim, cheia de regras, as crianças adoram, existe um sentimento de coleguismo, não existe violência, não existe depredação. A única coisa que chama atenção nas escolas, quando você visita uma, é o chão e o rodapé, que está tudo riscado de preto. Aí você pergunta, por que é tudo riscado de preto o chão e o rodapé? Porque as crianças têm que engraxar o sapato e vem com o sapato engraxadinho, e aí suja o chão e o rodapé. Os mais velhos tomam conta dos mais novos, formam-se grupos, e o rendimento escolar chega a ser 70% acima da média de uma escola básica. E o custo é pouco acima. Então, na relação custo-benefício, só ganha. É uma relação muito positiva. E, de novo, vem gente preconceituosa falar mal. Os estados que não aderiram, bem, a gente vai ver o que faz, né? Não falta demanda, a demanda é gigantesca, é muito grande. Da região sul, todos os estados aderiram. Da região centro-oeste, todos, inclusive o Distrito Federal. Da região norte, todos os estados aderiram. Do nordeste, apenas o Ceará. E ali do sudeste, apenas Minas Gerais. Mas assim, a imensa maioria dos estados quis, e aí aparece um monte de prefeitos desesperados porque o governador não aderiu. Enfim, é um modelo de sucesso. Posso aproveitar e comentar rapidamente uma coisa do trabalho do MEC? Sim, a gente está quase fechando todo o ciclo de propostas e de trabalhos. Para o ensino superior, a gente já lançou o Futurice, já está agora em via de ser enviado ao Congresso, já está bem avançado, e estamos aqui com um processo em andamento da autorregulação para as universidades privadas. Para o ensino técnico, a gente apresentou hoje novos caminhos. Para o ensino fundamental, a gente já tinha apresentado tanto a nova política de alfabetização, quanto todo o programa de reformulação do ensino fundamental. Falta agora só a última pernada, que é a questão das creches, que a gente vai dar uma boa acelerada com o dinheiro da Petrobras que está vindo. E com isso a gente vai dar uma encaminhada nessa questão. Além disso, a gente tem a reformulação dos livros didáticos e a digitalização do MEC com o Enem eletrônico, com a carteirinha digital, a carteirinha estudantil digital e com o diploma digital. E com isso a gente apresentou uma reformulação gigantesca em toda a área de ensino no Brasil. Eu falo ensino porque quem educa é a família. A gente pega uma criança de 3 anos e vê ela se comportando mal, a gente fala que criança mal educada, a família não educou direito. A escola ensina a ler, ensina a escrever, ensina um ofício, ensina uma profissão. Eventualmente, uma escola pode educar, assim como eventualmente uma família pode ensinar. Mas as funções básicas nas quais a sociedade ocidental está sedimentada há muito tempo, a escola ensina e a família educa. Não deveria se chamar, então, Ministério do Ensino, ministro? Eu seria muito a favor. Isso daí vem lá do Getúlio Vargas. Eu tenho sérias ressalvas contra o Getúlio Vargas pela abordagem totalitarista que ele teve. Mas, de novo, eu sou 100% democrata, sou a favor de uma postura republicana, e isso tem que partir do Congresso. Mas voltando, sem atos de voluntarismo. E tem coisas mais importantes, mas eu gostaria de chamar atenção para todo o plano de voo que foi apresentado para o ensino brasileiro. Eu duvido que tenha tido um plano de voo tão complexo, tão completo e tão estruturado nos últimos 20 anos de reformulação do ensino brasileiro. Se tiver, me mostra, por favor, que eu mudo a posição. José Maria Trindade, para a gente encerrar a sua pergunta. São Paulo perdeu a chance
de entrar nesse programa da escola cívico-militar, ministro? Perdeu prazo e tal? Zé Maria, como é que ficou São Paulo? Eu sou um legalista, eu sigo o contrato, eu sigo o que foi combinado. A gente deu um prazo para todo mundo, São Paulo perdeu o prazo e eu não quero nem me alongar porque perdeu o prazo. Eu acho importante o Estado de São Paulo participar e estamos analisando como conduzir isso legalmente. Eu não posso, num ato de voluntarismo, eu havia assinado termos e uma série de documentos com datos e prazos bem especificados, né? E agora falou lá, eu não tinha entendido direito, conversa esquisita. Eu vou fazer tudo que eu puder para inserir São Paulo, e se algum outro estado que não quis e fez pouco caso e canta de galo quiser repensar também, mas eu não posso, num ato de voluntarismo, falar, não, reabre aí o prazo. Né? São Paulo perdeu o prazo, assim como Alagoas também perdeu o prazo, disse que porque o sistema estava fora do ar. Podia ter mandado 3 dias antes, 2 dias antes, esperou até a última hora do último dia. Eu preciso fazer tudo dentro da lei. Muito bem, conversamos com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que lançou hoje um programa federal para estimular o ensino técnico Novos Caminhos. Muito obrigado pela sua participação. Posso falar uma última coisa só? Claro, a diga questão lá. do ensino. A questão do ensino, o que está por trás do ensino, o que está por trás desse movimento que levou o presidente Bolsonaro a ser eleito? É liberdade. Uma pessoa que não sabe ler e escrever, um analfabeto, ele tem menos liberdade que uma pessoa que sabe ler e escrever, para se locomover. Uma pessoa que sabe ler e escrever bem, ela é menos manipulável que uma pessoa que não sabe ler e escrever bem. Com acesso à internet, então, essa pessoa está muito mais preparada para não ser conduzida por um demagogo. Uma pessoa que sabe ler e escrever bem pode aprender um ofício e com isso ter uma renda e não depender de um Bolsa Família ou ser chantageado na boca da eleição por um demagogo que vai falar que vai cortar o Bolsa Família se não for reeleito. O que a gente está lutando é por liberdade, mas não do meu filho. Tem que ser para todo mundo. Aristóteles falava que democracia só existe nas cidades onde você tem muita classe média. Quando tem muito pobre e alguns ricos, o pobre qualquer esmola aceita e o rico você chega junto. Chega junto como? Você quer o quê? A Receita Federal ou o BNDES? Que foi o que a gente viu no Brasil, essa tigrada fazer. Então, não somente a gente tem que ter uma boa educação para o meu filho, mas ele tem que ter para todos, os filhos de todos os brasileiros estarem preparados, terem um ofício, poderem se virar. E o exemplo máximo é o seguinte, Venezuela caiu, quebrou. O juiz da Venezuela, que é o doutor, não vale nada no Brasil. Um eletricista na Venezuela, um encanador da venezuelana aqui no Brasil, arruma emprego aqui e está ganhando dinheiro. Então tem que acabar com preconceitos, buscar ofícios que de fato gerem bem-estar para a sociedade, e isso dá liberdade. O que a gente quer é dar liberdade para a próxima geração nunca mais sofrer o risco de cair na mão de um governo totalitário. Obrigado, gente. Obrigado, ministro. Boa noite, bom trabalho, um grande abraço.